Hoje eu vou contar pra vocês sobre a vida do Badá no GTA RP, do início ao fim, do império ao cemitério. O Badá era uma criança que nasceu na periferia e desde pequeno sabia que a vida não seria nada fácil e ele teria que ser muito forte pra vencer na vida. Infelizmente, pelo preconceito aonde morava, ele não conseguiu um bom emprego e ninguém queria ser amigo de um cara como o Badá, que era pobre e era bem humilde. Como a vida não era nada fácil, Badá infelizmente entrou para o mundo do crime, onde foi acolhido e recebido de braços abertos. E logo começou a assaltar bancos pela sua cidade. Todos os assaltos que o Badá fez foram bem sucedidos. E o Badá acabou ganhando força e tendo muitos aliados. E também começou a ser muito respeitado no mundo do crime. E com isso, ele ganhou também muito dinheiro para se erguer na vida. E abandonando de vez aquela vida humilde. E não contente com os assaltos, o Badá teve a ideia de se tornar o chefe do morro, mas para isso ele teria que matar todos que entrarem no seu caminho. E assim ele fez. Assim que o Badá invadiu a favela, ele acabou entrando em uma guerra e acabou eliminando todos seus inimigos. E depois de uma grande disputa, o Badá acabou virando o dono do morro. Agora, ele é o chefe do tráfico da cidade inteira e seu reinado acaba de começar agora. Agora ele se tornou o maior traficante da cidade. Infelizmente, a fama de chefão do tráfico acabou se espalhando e acabou chamando atenção indesejáveis, como o da polícia. O Badá teve muitos problemas com a polícia, principalmente com a BOP, invadindo seu morro constantemente, o tempo todo. Parecia uma guerra sem fim. Após dias e noites, o Badá defendia o seu reinado, que estava a um fio de se acabar. Infelizmente, a polícia levou o Badá preso, marcando assim a sua cara para sempre. E o Badá foi então encaminhado para a prisão, onde ele iria enfrentar grandes e longos dias de prisão. Mas a polícia não esperava. Aliás, ninguém sabia a força de Badá. O Badá não era apenas o chefe do morro, ele era um cara respeitado no mundo do crime. E de dentro da prisão, os seus capangas chegaram de helicóptero para resgatá-lo. E a missão foi uma missão bem sucedida. Agora o Badá estava livre das grades, mas vale lembrar que a sua cara estava marcada. E agora ele passou de ser um homem livre para o homem mais procurado do país. Agora o Badá era foragido e era constantemente perseguido por os policiais. Mas o Badá tinha uma habilidade incrível com veículos. Vivia fugindo da polícia com seus carros de luxo. Sim, o Badá tinha uma coleção de carros de luxo, pois ele era muito rico. A polícia sempre estava a um passo atrás do Badá. O Badá não se cansava, ele queria mais, sempre mais. Ele voltou a fazer assaltos e ele deu seu grande golpe, roubando o maior banco da cidade. O Badá já era um cara muito rico, mas a sua sede por poder era algo surreal. O Badá queria ser o maior narcotraficante e bandido do país, mas tudo deu errado quando a polícia interceptou o Badá. Infelizmente, cercaram um banco inteiro que o Badá estava roubando e o Badá não tinha por onde fugir. Mas o Badá era um cara muito inteligente e usou alguns dos seus reféns e conseguiu fazer um acordo com a polícia. E ele conseguiu fugir do local e ainda por cima era um cara afrontoso, porque pediu o helicóptero da polícia para ele fugir. Ele mal sabia que o seu fim estava cada vez mais perto. Mas o Badá nunca foi um cara ruim. Ele tinha um coração bom, mas a sua loucura não era compreendida por ninguém. A sua maior loucura era viver intensamente. Ele gostava muito de adrenalina e sempre de superar os seus medos. O Badá já estava ficando irritado com a opressão que estava recebendo da polícia. Então ele criou um carro todo blindado a fim de fugir da polícia que estava no seu calço há muito tempo. E esse carro seria a sua única solução. Um carro que era duro como pedra e resistente como aço. Com esse carro ele conseguiu fugir do seu morro e escapar da polícia mais uma vez. E após isso, seu plano deu muito certo, pois a polícia estava enfraquecendo sua defesa e conseguindo chegar cada vez mais perto. E como o Badá era um cara muito rico, ele estava fugindo da sua cidade com seu jatinho particular. Sim, o Badá tinha até um jato executivo que valia milhões de dólares. E não só dinheiro o Badá tinha, ele também sabia pilotar o seu próprio jato e outros aviões. Ele nunca teve preguiça de aprender e ele realmente sabia pilotar qualquer coisa que andava ou voava ou navegava. O Badá era muito bom em tudo que ele fazia.
fazia. Porém, assim que ele estava prestes a subir voo com o seu jato, a polícia fez uma emboscada, colocando a viatura na frente do seu jato, aonde impediria dele subir voo. Agora o Badá não conseguiria mais fugir, mas como ele era um cara muito destemido, ele conseguiu cortar a volta e subir um voo perigosíssimo rumo a outra cidade e longe da polícia. O Badá achou que estava tudo certo, que tinha fugido da guerra que estava acontecendo lá embaixo, mas mal ele sabia que começaria outra, agora não na terra, e sim nos céus. Infelizmente, o Badá foi interceptado por jatos da Força Aérea, pedindo para que ele pousasse, pois temos que lembrar que o Badá era procurado não só no seu país, como lá fora também. O Badá já era um criminoso internacional, mas o Badá não quis se render, e quando a Força Aérea disparou um míssil para bater o Badá, ele fez isso. O bicho está vindo! O bicho está vindo! Uau! Nossa! E mais uma vez o Badá consegue escapar da morte. E agora ele não tem escapatória. É matar ou morrer. O Badá então entrou em um conflito diretamente com a polícia, usando armas pesadas, que só o crime poderia comprar. Infelizmente, ali o Badá já não estava mais em sã consciência. O poder estava tomando conta da sua cabeça. Infelizmente, muitos, mas muitos policiais que estavam fazendo apenas seu trabalho acabaram falecendo nessa guerra de poder. A loucura do Badá estava piorando. Já estava sem limites, e ele estava apenas começando, estava dando o seu recado: não mexa comigo. Como o morro estava cada dia mais perigoso para o Badá, ele resolveu se mudar e acabou comprando uma mansão. Uma mansão não, né? Uma mansão de luxo, avaliada em milhões de dólares, de frente com o mar. Antes, o Badá, que não tinha nada, não tinha nem amigos, muito menos um emprego, agora ele era um multimilionário, com casas, aviões, helicópteros e carros de luxo, vivendo uma vida de um bilionário, o verdadeiro chefe do narcotráfico. O Badá era um cara muito amado, rodeado de amigos. Nessa sua mansão ele já fez muitas festas, que eram badaladas nas noites quentes da sua cidade, lotada de gente, farra, bebida e muita, mas muita diversão. O Badá era aclamado e amado por todos. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. O BOPE fez uma mega operação para prender o Badá em sua nova mansão milionária. E novamente, o que era paz virou guerra. O Badá entrou em confronto diretamente com a polícia mais uma vez. E, infelizmente, ele foi preso. Mas, dessa vez, ele não foi levado para a prisão. Uma emboscada foi feita para ele. Ele foi levado em uma montanha, sem testemunha. Ele foi julgado e condenado ali mesmo, com uma sentença de morte. Mas, o Badá nunca esteve sozinho. Seu grupo era forte. Foi orquestrado um plano de resgate, onde foi muito perigoso, mas eles conseguiram. Com armas .50 encaixadas no carro, eles conseguiram resgatar o Badá. Agora ele está solto novamente e pronto para agir. Mais uma vez, o perigo está na rua. Mas o Badá foi esperto. Ele se escondeu por muito tempo em uma casa de madeira, em um sítio. Mas por muito tempo, até a sua barra limpar. Ele estava levando uma vida simples, mas ele não estava contente, mas era a sua única saída, pois a polícia não parava de persegui-lo. Com a sua ausência, ele acabou perdendo seu morro. Sim, ele perdeu a sua favela. Os bandidos aproveitaram sua ausência e tomaram seu poder sem ele poder fazer nada. Ele ficou muito furioso com isso, pois o que era antes dele agora não é mais. Tomaram a força dele por outros criminosos. Então ele pegou um carro e passou na frente da favela e acabou efetuando vários disparos contra os traidores que tomaram a favela dele. Sem sucesso de tomar sua favela, ele juntou seus melhores homens, os mais leais, e foram em direção ao seu morro para tomar o que era seu por direito. Ele usou um armamento pesado e acabou adentrando dentro do morro e eliminando um por um. E assim foi. E mais uma vez, o Badá conseguiria o que ele queria. Ele recuperou o seu morro novamente e tornando mais uma vez o novo chefe do tráfico aqui na sua cidade. Com o seu morro a todo vapor, o Badá quis abandonar de vez a sua vida simples e acabou comprando uma Ferrari 458 Itália. Sim, ele foi na loja e comprou esse carro à vista, com dinheiro da vida errada, e começou a desfrutar do seu carro, mas mal ele sabia, a polícia não tinha esquecido dele. Aquele tempo que ele ficou no sítio não foi o suficiente para esquecerem do Badá e começaram a perseguir ele. Mas vocês já sabem, né? O Badá é muito bom em tudo que ele faz, então ele começou a dar fuga da polícia com a sua bela máquina. Aliás, era uma Ferrari, né? Um carro muito potente, e a polícia nunca conseguiria pegá-lo. Mas nem tudo são flores. Infelizmente, o Badá acabou se perdendo em uma curva e capotou seu carro drasticamente e acabou se ferindo muito. O carro deu perca total e nesse
grave acidente, o Badá acabou de perder mais de 2 milhões de reais. Mas esse dinheiro não era nada para ele, porque logo em seguida ele acabou comprando outra Ferrari igual a que ele bateu. Mas o que o Badá não esquecia é que a polícia só dava prejuízo para ele. Mas nem tudo é notícia ruim na vida do Badá. Ele acabou conseguindo fugir da polícia mais uma vez e a sua liberdade ficou intacta. Ele sempre foi, de fato, o mestre das fugas. Mas agora a polícia sabe que o Badá voltou e mais uma vez a polícia fez uma drástica operação para prender o Badá novamente. E a polícia começa a invadir o morro do Badá para capturá-lo. E ele reage violentamente contra os policiais. Ele acaba pegando a sua nova Ferrari para fugir da polícia novamente. Sim, ele tinha comprado mais uma Ferrari. Ele tinha muito dinheiro. Ele conseguiu fugir da favela, mas a fuga durou a noite inteira. O Badá estava acelerando muito forte a sua Ferrari, mas a polícia mesmo assim estava na sua vista. A polícia não desgrudava da Ferrari nunca. Mas o Badá é um cara imprevisível. E agora com o dinheiro do morro, ele era incontrolável. Ele já tinha um plano B, que chocaria o mundo. Sim, o Badá conseguiu fugir da polícia do jeito mais foda do mundo. Vou subir, vou subir. Vai, Nando, fecha. Boa, Nando, boa, boa. Mas a vida é uma caixinha de surpresas, não é mesmo? Enquanto o Badá fugia com seu mega avião comprado com dinheiro do tráfico, ele acaba passando por uma base militar sem saber e acaba visualizando 2 caças subindo o voo. Ele já sabia que aqueles caças era pra ele. Enquanto ele menos esperava, os caças já estavam interceptando o avião do Badá, pedindo para que ele se entregasse e pousasse imediatamente o seu avião. Mas o Badá recusou. Infelizmente chegou o primeiro tiro de aviso do jato e acabou danificando muito o avião do Badá. Mas o Badá não ia se entregar. Ele preferia morrer do que é isso. Mas infelizmente o jato disparou mais uma vez e agora era o fim do Badá. O fim era inevitável, pois esse míssil iria explodir o avião lá em cima. Só que não. Nossa, desce, sai. Ai. Nossa, mano. Ordem de abatimento de avião. Concedida. Parece um filme de super-herói, não é mesmo? Mas o Badá mais uma vez se safa e consegue escapar da polícia do jeito mais 007 possível. O Badá era realmente muito bom em tudo o que fazia. O Badá, cansado de tudo isso, agora resolveu se vingar e teve um plano que acabaria para sempre com ele. Nesse plano, ele acabou assinando a sua verdadeira sentença de morte. Agora chega de enrolação. Todos vocês vão saber o porquê o Badá morreu. Sim, galera. Infelizmente, o Badá morreu. Mas calma que eu vou explicar o que aconteceu. O Badá precisava de uma arma poderosa para se vingar da polícia. Esse era seu objetivo. Nada mais importava para ele. O morro, o dinheiro, seus amigos, mas nada fazia sentido. Ele queria vingança e mais nada além disso, nem que custasse a sua vida. Então, ele invadiu uma base militar, pois é na base militar que existem as armas mais perigosas do mundo. Armas que não são liberadas para pessoas civis, nem mesmo para policiais. Armas de grosso calibre, armas anti-tanque. É lá que existe as famosas armas de guerra. E ele queria muito essa arma e ele conseguiu o que ele queria. Sim, ele ia usar um caça contra a polícia. Ele subiu o voo e foi em direção a um batalhão da polícia, que tanto o massacrava em seu morro, mas era a realidade. O Badá queria apenas vingança e lá estava ele em direção ao batalhão quando disparou o primeiro míssil que mudaria sua vida para sempre. Chama, moleque. E ele não parou no primeiro míssil, foi acertando um atrás do outro sem parar, até a destruição total do batalhão. Não sobrou nada nem ninguém para contar a história. O Badari tinha perdido todo o raciocínio. Antes era um cara do bem e agora acabou virando um cara do mal, sem pensar no próximo e nas famílias dos policiais. É minha resposta ao batalhão. Os caras quis mexer com a gente. Com a sorte do destino, o seu caça roubado acabou superaquecendo e acabou estragando o motor. O Badá logo percebeu que o motor estava soltando uma fumaça preta. Então ele acabou pousando o seu jato em emergência no mar. Nando, meu motor deu pau. Nando do céu.
E ele conseguiu fugir de barco mais uma vez. Mais uma vez a história se repete. Ele saiu imune de toda a sua crueldade. Mas, nesse dia, o Badá acabou passando muito dos limites. Agora sim começa a história do fim do Badá. Chega de enrolação. O exército fez uma operação contra o Badá. Agora não era mais só a polícia que estava atrás dele, e sim o exército também. Eles entraram com tudo no seu morro, com tanques de guerra dentro de uma comunidade que não tinha culpa do monstro que o Badá tinha se tornado, que ali morava e dominava. Caças de guerra sobrevoavam a comunidade, disparando suas armas que foram criadas para perfurar tanques de guerra, agora perfurava os carros dos bandidos e também dos moradores da comunidade. Muitos inocentes perderam sua vida nesse dia por causa de uma única pessoa. O Badá era o responsável por tudo isso. Mas o Badá sempre tinha um plano B, não é mesmo? E ele acabou escapando para fora do morro. Ali ele já tinha um avião que era para isso mesmo, para ele fugir. Quando a panela esquentasse, ele usaria este avião. E ele começou uma intensa fuga. Agora não era mais no chão, e sim no céu. Mas ele não passou despercebido pelos caças, que logo foram atrás dele. Ele acabou desviando dos disparos dos caças, que poderia derrubar o seu avião facilmente. Com seu pequeno avião de manobra, ele foi passando por baixo dos viadutos. E a qualquer momento ele podia perder sua vida por vários motivos. Ainda mais se ele batesse em alguma ponte de concreto, pois ele não podia voar alto, pois assim seria alvo fácil para os caças. O Badá então foi desviando e fugindo com seu aviãozinho até que ele fez um pouso forçado em uma fazenda. Isso, vai. Ah, não pode não. Sai. Sim, e mais uma vez o Badá consegue sobreviver e escapar das autoridades. Ele ficou escondido no mato até conseguir fugir de vez dos militares. E mais uma vez o Badá acaba fugindo intacto. Mas o seu fim estava a um dia dali. Assim que ele chega na sua favela, ele se depara que o seu melhor amigo foi sequestrado pelo exército. Logo o seu irmão, o seu braço direito, o seu diretor da favela e das suas finanças, o seu casca de bala chamado Nando. Nessa época você podia fazer tudo com o Badá, menos mexer com a sua família. E o Nando era como da família para o Badá. Ele então invade mais uma vez o exército, com sangue nos olhos, acaba tirando muitas vidas inocentes. E ele acaba também sequestrando um oficial do exército e acaba tirando informações de onde o Nando estava preso. Ai, fala. Vai falar? Esse seu cara bate igual uma mocinha. Eu vou falar, cara. Você vai me deixar sair vivo? Vai, fala. Ele tá numa ilha, cara, muito longe. Que Só ilha? que você vai demorar muito pra chegar até ele. E agora, com essas informações secretas, o Badá então acaba comprando um avião. Mas não era um simples avião. Era um avião que conseguia fazer uma viagem intercontinental. Um avião muito caro, que acabou abalando o Badá financeiramente, pois era um avião muito caro, mas muito necessário. Pois o Badá descobriu que o Nando estava sendo mantido em uma ilha altamente secreta e muito longe da costa. Uma ilha isolada, onde somente um avião intercontinental conseguiria chegar. O Badá então pousou nessa ilha e começou o grande plano para resgatar o Nando. O Badá então invadiu o bunker secreto aonde o Nando estava sendo mantido preso. Acabou matando muitos soldados. Sim, o Badá tinha muitas habilidades, mas ele também era um ótimo atirador de elite. Depois de derrubar muitos inimigos, ele acaba encontrando o Nando, que estava em uma cela. E ele salva o seu melhor amigo. Mas calma, que eles conseguiram entrar. Difícil mesmo era sair dessa ilha. E agora eu não sei, mano, porque a gente vai sair daqui, tá cheio de gente esperando a gente lá fora, mano. Infelizmente, o avião de Badá estava muito longe. Então o Badá visualizou um helicóptero militar que ali estava na ilha. Então ele entrou no helicóptero militar e acabou fugindo para o continente. Mas os caças mais uma vez o interceptavam e ele teve que revidar. O Badá não tinha outra opção a não ser atirar contra os caças. Mas pela sorte do Badá, esse helicóptero era de última geração e era um helicóptero até usado contra os caças. E ele acabou derrubando muitos, mas muitos inimigos e causando um prejuízo para o governo e para o exército. O Badá realmente era muito bom em tudo que ele fazia. Mas mesmo o Badá sendo bom, ele acabou sendo abatido e o helicóptero acabou caindo em terra firme. Vai, desce.
mas eles felizmente sobreviveram à queda e conseguiram se salvar. E mais uma vez, eles escaparam dos militares. Mas calma, que agora a história vai começar a ficar triste. Agora, o Badá não tinha mais jeito. Ele sabia que não tinha escapatória, que o fim dele seria a morte. E a morte dele estava a poucos dias dali, pois ele tinha mexido com gente de alto nível agora. Então, num golpe contra o Estado, o Badá acabou decidindo se entregar para a polícia, para não ser morto e esquecido em uma valeta desconhecida por aí. Tô desarmado, tô desarmado. O que você tá fazendo aqui, Tô senhor? desarmado, tô desarmado. Já avisei o comandante que eu vou vir me entregar. Com a sua prisão, isso se tornou notícia mundial e a população ficou grata pela polícia por mostrar trabalho e serviço à comunidade. Agora, a polícia podia se vangloriar com a prisão de Badá e todos estavam orgulhosos e calmos. O Badá deu para eles o que eles queriam, que era a mídia e a sua prisão. Chegando na cadeia, o Badá juntou aliados para seu time e ele queria agora fazer uma rota de fuga. Sim, o Badá acabou ficando muito tempo na cadeia e ele acabou ficando triste na prisão, entrando em uma profunda depressão, pois antes ele era um cara livre, era um cara com dinheiro e agora ele era um simples detento. E ele então queria sua liberdade de volta. Então ele causou uma rebelião na prisão e ele conseguiu que seu plano se tornasse realidade. No seu plano, ele queria uma transferência para uma outra prisão e assim foi feito. Tudo já estava pensado e a hora certa estava chegando. O Badá estava sendo transferido quando de repente chegou seus aliados para resgatar o Badá da cadeia. Segura, segura! E o Badá mais uma vez escapa da cadeia. O Badá acaba chegando nessa favela e já é recebido a tiros, mas ele vai vencendo um por um até conseguir eliminar todos os seus inimigos, os policiais e até mesmo os militares da Operações Especiais. O Badá era muito bom de tiro. Ele conseguiu se esconder dentro do seu morro e ali ele conseguiu finalmente sua paz. Agora o Badá era mais uma vez o bandido mais procurado do mundo, mas agora ele estava escondido em sua casa e nunca mais ninguém ouviu falar do Badá. Mas agora eu vou contar a história nunca dita, a verdade, o que ninguém sabe, o que se escondeu por todo esse tempo. Por que que o Badá sumiu? O que realmente aconteceu com este homem, com esse traficante? O Badá nunca mais foi visto nas ruas. O Badá realmente sumiu. O Badá foi capturado dentro da sua comunidade em uma madrugada, secretamente. A polícia entrou em silêncio e saiu em silêncio. Porém, em seu porta-malas, a polícia levava, sem ninguém saber. Lá dentro estava preso o bandido mais perigoso do país. Sim, o Badá. A polícia então levou o Badá, mas não para a cadeia, não para a justiça. Levou ele para o lugar mais isolado do país. Só que dessa vez, Badá não tinha amigos, pois ninguém sabia que ele tinha sido capturado. Foi uma operação simplesmente secreta e silenciosa. E ali mesmo, o Badá foi sentenciado. Infelizmente, o fim do Badá foi esse. A polícia bateu o Badá, sem pretexto, sem perdão, sem justiça. Sua sentença foi a morte. E ali, o Badá seria esquecido para todo sempre. As lendas dizem que os policiais fizeram a sua cova e seu túmulo ali mesmo. O Badá foi enterrado e sepultado no mesmo lugar que ele morreu. Agora, o único morro que o Badá é dono é do seu próprio túmulo. Agora o Badá está sozinho, isolado do mundo, a 7 palmos de profundidade. Ali, o silêncio não diz nada. O silêncio apenas sopra o vento vazio da noite. Sem uma visita, sem nenhum amigo, sem nenhum tipo de sentimento, sem dinheiro, sem luxo. Agora não resta mais nada para o Badá, apenas a profunda existência do seu próprio vazio. Essa é a história do Badá, do luxo ao túmulo. O Badá, infelizmente, morreu.